comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 1. Vamos, nessa noite, dar início a uma série de ensino, falando sobre o livro de Hebreus, um ensino sistemático da palavra de Deus. E eu tenho certeza que os irmãos vão adquirir bastante conhecimento da palavra, ainda que muitas das vezes nós lemos a Bíblia e nós não entendemos muitas das vezes, o contexto, a história. E o livro de Hebreus é um livro maravilhoso. O livro de Hebreus é uma das obras mais profundas, teologicamente falando. Vamos ler somente os 3 primeiros versículos. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Somente até aqui. Feche os seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração pelo nosso companheiro, presbítero irmão Ageu, e eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência naquele hospital. Amanhã nós estaremos indo visitá-lo, estarei orando por ele, vou ungí-lo, e eu tenho certeza que o Senhor ainda é especialista em fazer milagres. E o Senhor vai entrar naquele hospital e vai dar vitória para o nosso companheiro. Quem crê nesta noite? Oh, glória a Jesus. Então feche os seus olhos e vamos mencionar uma oração para o servo de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu te apresento o presbítero irmão Ageu e toda a família. Pai, o teu servo nesta noite está enfermo, ali naquele hospital, Senhor, já há uns dias, e o Senhor é médico dos médicos, e nesta noite esse Jesus que eu vou ensinar, é o mesmo Jesus que vai entrar naquele hospital, e vai fazer a cura na vida daquele homem. O Senhor entra nos ossos, o Senhor entra na coluna, tirando e arrancando toda a dor, porque assim nós cremos, em nome de Jesus, que o teu filho vai ser curado, que o teu filho vai ser nesta noite, vai ser anestesiado pelo poder, Senhor meu Deus, da tua palavra, pelo poder que há em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, ó Deus, é que eu te peço, trabalha, Senhor, a favor do teu servo e dê a cura que ele precisa nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu orando aqui, eu senti algo. Deus vai fazer alguma coisa, em nome de Jesus. Meus irmãos, livro de Hebreus. Alguém já leu o livro de Hebreus? Alguém aqui já leu ele inteiro? Quem já leu o livro de Hebreus? Ninguém leu. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro rico. Ele, embora a sua autoria destinatária e o contexto histórico não seja claramente definidos, a sua mensagem é poderosa, é atemporal. Hebreus se destaca por sua linguagem refinada, o uso intenso do Antigo Testamento. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele vai falar muito sobre a lei, vai falar muito sobre Êxodo, sobre Moisés, sobre o serviço sacerdotal, E ao longo do texto, o autor também apresenta Cristo como superior a anjos, superior a Moisés e aos próprios sacerdotes de Levítico e ao sistema sacrificial da antiga aliança. Então, o propósito central é demonstrar que Jesus é o cumprimento pleno da promessa, é a figura que sempre esteve presente no Antigo Testamento, é a figura que
do Antigo Testamento sendo o sumo sacerdote perfeito, mediador de uma nova e superior aliança. Então nós sabemos que quando Jesus ele cumpre o seu dever, é quebrado aquele pacto que tinha anteriormente. Então o livro de Hebreus estuda-se cuidadosamente, os seus argumentos são profundos, a exortação são firmes. O livro interna grandes explicações doutrinárias, bastante advertências pastorais, mostrando que a verdadeira fé persevera e se manifesta em fidelidade somente a Cristo. Nós, brasileiros, somos expert em idolatria, porque antes de nós conhecermos Jesus, nós tínhamos as nossas perspectivas em algum santo, algum ídolo, ou alguma coisa que nós criamos uma imagem que poderia nos dar graça, nos dar vitória. Então o brasileiro tem esse costume de criar deuses, Muitos usam correntinha no braço, outros usam fios enrolados no pescoço e fazem disso seus deuses. Mas na verdade o nosso Deus é o único e suficiente. Nosso Deus é o Deus de todos os deuses. O nosso Deus é o Deus que mora no céu, Criador da terra, que fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, o livro de Hebreus, ele vem nos ensinando isso. E ao iniciarmos esse estudo, é importante compreender que Hebreus não é apenas um tratado teológico, mas também uma palavra de encorajamento para crentes que enfrentavam desafios, que enfrentavam perseguições, que enfrentavam tentações e muitas das vezes queriam retroceder. Essa é a figura do crente de hoje. O crente muitas das vezes, por falta de alimento, irmãos, qualquer vento de doutrina ou de palavra, ou qualquer coisa magoa, chateia, e a pessoa quer deixar a cruz, quer deixar a igreja, quer abandonar o evangelho. E quando foi escrito esse livro aos Hebreus, o escritor ele tinha essa convicção de que os crentes estavam querendo voltar a ser da antiga lei. Eles queriam fazer sacrifícios com sangue, eles queriam sacrificar animais, como era de costume. Aí esse escritor, que nós não sabemos quem é, não sabemos quem escreve o livro de Hebreus, mas porém, ele começa com um tratado e prossegue como um sermão, e termina com uma carta, diferente das epístolas tradicionais, que o próprio escritor no Novo Testamento traz uma saudação. Paulo, todas as suas cartas, você vai ver que ele vai deixar uma saudação, ele vai deixar uma mensagem de paz para aquela igreja, mas nessa feita, a gente não tem quem escreve. Então, ao longo do texto, vai desenvolver-se como um sermão. Então, a carta que nós vamos estudar a partir de hoje é uma carta que vai nos direcionar teologicamente e também doutrinariamente para as questões que hoje é de suma importância. Quer saber que o sacrifício do nosso Senhor Jesus no Calvário, hoje muita da gente não dá mais ênfase, não dá mais importância, Você vê nos dias de Santa Ceia, pessoas que trocam a Santa Ceia por uma festa, pessoa que troca a Santa Ceia, muitas das vezes por preguiça, porque não pode mesmo, coloca prioridades em outras coisas, esquece do nosso sacrifício, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, os destinários que receberam essa carta, a carta original de Hebreus, foi escrita por um grupo específico de crentes, a um grupo onde o autor conhecia pessoalmente. Então, quem escreve a carta aos Hebreus, conhece o povo da qual ele está escrevendo. Ele sabe perfeitamente a situação do que aquele povo está passando, estava sentindo, o desejo de deixar a congregação, o desejo de abandonar a cruz. Mas, embora não sejam identificados explicitamente, a tradição antiga da igreja afirma que eram cristãos judeus, provavelmente judeus helenistas da dispersação,
familiarizados com a versão grega do Antigo Testamento. Há forte ênfase no sacerdócio, no sistema sacrificial e na substituição da antiga aliança para a nova. Indica que os leitores tinham origem judaica e estavam sendo tentados para retornar ao judaísmo. E hoje acontece muito, irmãos. Muitos novos convertidos hoje não firmam, não conseguem firmar seus pés no Evangelho por falta de conhecimento, por falta de ouvir a palavra de Deus. Quantos que nós já conhecemos que veio no culto, cantou nos conjuntos e hoje não está mais na igreja? Muitas das vezes nós falamos porque o nosso ego, muitas das vezes diz, não veio porque não quis. Às vezes não, irmãos, às vezes não veio porque não entendeu o que é ser um evangelho, do que é ser crente, do que é ser cristão. Então aqui estava acontecendo isso, eles tinham ofício de sacerdócio, mas quando Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, começa a anunciar que Jesus Cristo era o único suficiente Salvador, a Bíblia diz que ele ganha 3.000 almas. Então surge a igreja de Cristo Jesus. Mas é óbvio que os 3.000, muitos deles não aprenderam o verdadeiro evangelho logo de início. Foi necessário um processo. Então, irmã Maria, muitas das vezes tem crente que está passando por esse processo de conhecimento, processo de entender que o evangelho não é para qualquer um, e vai existir renúncia, vai existir principalmente esforço próprio. Para nós estarmos aqui hoje, nós se esforçamos. Você renunciou o seu descanso, você abriu mão muitas das vezes de ir a um jantar, abriu mão muitas das vezes de estar com a sua família, para quê? Para estar na casa de Deus. Então é interessante nós aprendermos essa carta aos Hebreus, que vai nos trazer um encorajamento. Todas as vezes que nós falamos do nome de Jesus Cristo, presta atenção nisso aqui, o judeu preservava muito pelo seu nome. É por isso, irmãos, que quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós pregamos a Jesus Cristo, ainda que nós não somos dignos, a Bíblia diz que nós não somos dignos de pregar sobre Jesus, de falar de Jesus, é pela graça de Deus que nós estamos aqui. É pela graça que nos é outorgado falar desse amor. Mas mesmo com isso, a gente deve priorizar o nome de Jesus. E o livro de Hebreus faz isso. Ele fala do nome de Jesus Cristo. Note que o primeiro capítulo, ele vai falar, nesses últimos dias, fala pelo Filho. O Filho é representante do Pai. Não tem como chegar até diante de Deus sem passar pelo Filho. Então eu preciso verdadeiramente aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ah, pastor, mas isso aí a gente aprendeu lá na escola dominical. Mas muitos esqueceram. Muitos se esqueceram que precisa passar pelo processo da desintoxicação mundana, o processo das vestes, o processo no falar, o processo no agir. Então o livro de Hebreus vai nos trazer com clareza algumas advertências que o autor, fundamentada na história de Israel e nas escrituras do Antigo Testamento, reforçam essa conclusão, pois fazem mais sentido para os leitores judeus do que para os gentios convertidos do paganismo. Então note bem, há 3 grupos em Israel. Primeiro, o grupo dos judeus, que era Pedro. Pedro pregava tete a tete com os judeus, ao ponto de dizer para eles continuarem com os seus rituais. Aí Paulo chega e bate de frente com Pedro, fala, não senhor, nós temos que nascer de novo, nós temos que abandonar as velhas práticas que outrora nós fazíamos no mundo. E o crente da atualidade, muitas das vezes, ainda carrega aquelas marquinhas que traz lá de fora. E isso está ocasionando o quê? Trazendo diferenças. Não olham mais para nós, não vê que tem algo novo, algo diferencial.
Então nós precisamos voltar às velhas práticas, às velhas doutrinas, que nunca mudou. Já falei aqui uma vez e repito, quem muda são são os homens que mudam, mas o contexto continua o mesmo. Então, foi escrita essa carta para o povo que estava em Roma, judeus que viviam em Roma. Ali havia um grupo de crentes, havia um grupo evangelizado, tá? Acerca dessa autoria, eu tenho a plena certeza, não posso afirmar, que nenhum dos estudiosos afirmaram, que foi Paulo quem escreve. A linguagem, por isso que eu perguntei, alguém já leu a carta aos Hebreus? Você vai perceber que a fala, a escrita desse livro, é a mesma coisa que você lê Efésios. Tem o mesmo fundamento, as mesmas bases. Né? Então, aqui é notório que Paulo poderia ser o autor dessa carta. Mas, irmãos, vamos nos aprofundar nesta noite. A data dessa carta foi 70 anos depois de Cristo. Então, depois de 70 anos que Cristo foi crucificado, foi escrita essa carta pelo autor. Então, o autor, de forma sistemática, ele vai falar do sacrifício que o nosso Senhor fez na cruz do Calvário. E isso vai ser profundamente ensinado aqui, para que a gente possa valorizar mais acerca do nome de Jesus. Né? Esse é o propósito. Esse é o propósito do livro, né, de Hebreus. Esse é o propósito do pastor, passar para vocês uma palavra de exortação, não para machucar, não para bater, mas para simplesmente, através da Bíblia, nós voltar para o caminho. A Bíblia diz: conhecereis a verdade os libertará. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são textos do livro de Hebreus que vai trazer vida, vai falar de sangue. O sangue de Jesus tem poder. São linguagens que possivelmente os pais de vocês falavam. Antigamente, quando a pessoa tinha medo de alguma coisa, lembrava do sangue de Jesus. Hoje eu vejo o crente com medo escuro. Hoje eu vejo o crente com medo de coisas que se vê um vulto já está com medo. Tem crente que tem medo de demônio. Tem crente que tem medo de expulsar, fala que tem um demônio ali, ele prefere correr, passar de largo, mas não tem coragem de ir lá expulsar o demônio. Então, o crente precisa ser encorajado. E o que nos traz coragem? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, Patrícia. O sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para santificar. E ainda o sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, volto a repetir, o propósito principal é exortar os leitores a permanecerem firmes na fé. Outra coisa que sumiu da igreja. A fé de muitos sumiram, desapareceram. Está até na igreja, mas não acredita mais. Está até na igreja, mas não crê que o Senhor pode fazer um milagre. Ô, irmãos, enquanto eu orava, que a oração que eu fiz ao presbítero, eu senti uma graça. Eu tenho certeza que daqui a pouco o presbítero Mangel vai estar no nosso meio, dando glória a Deus e aleluia. Me lembro quando também a irmã Maria ficou doente. Lembrando que a irmã Maria foi para São Paulo fazer exames. Para onde ela foi? Cuiabá. Isso. Então, irmãos, orem, apresente, intercede pelo seu irmão, que é o propósito do livro de Hebreus, é a intercessão, né? Então, irmãos, a sua mensagem, então, principal é Jesus como Filho de Deus e o sumo sacerdote perfeito. Além dele ser Filho de Deus, ele foi perfeito, cujo sacrifício é único, suficiente e definitivo, cumprindo e tornando obsoleto o sistema da antiga aliança, a exposição das Escrituras fundamentada à fé, à exortação, e chama-nos para sermos fiéis à fidelidade e à perseverança. Então o crente tem que ser perseverante. Assim, Hebreus busca fortalecer os crentes cansados. Note bem essa lista que eu falei: fé, fidelidade,
perseverança, cansados, vacilantes. É o contexto da igreja de hoje. Então a carta vai nos dar o quê? Encorajamento, vai nos dar coragem, vai nos trazer de volta a lealdade, compromisso e a supremacia da obra redentora que é em Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, é um convite para nós mudar de vida, mudar no contexto espiritual. O crente que se contenta com pouco na espiritualidade, vem para a igreja, parece que vem forçado, vem para a igreja como se fosse um fardo nas costas, e o Senhor não precisa disso. Então note a superioridade do Filho em relação aos profetas. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras, verso 1, deixa sua Bíblia aberta agora. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E os profetas, pastor? Hoje é muito raro esse ministério de profeta. Nós usamos jargões. O profeta falou, o profeta está na casa, o profeta... Não, irmãos. Antigamente o profeta tinha que sentir o que Deus sentia. Quem já leu o livro de Oséias? Aquele contexto de Oséias casa com uma prostituta, Oséias tem filho com uma mulher, Oséias sai para trabalhar, e a sua esposa vai se prostituir. Estava acontecendo com Jerusalém. Então a dor que Deus sentia, o profeta também sentia. Então, para ser profeta hoje, você deve saber o que Deus está sentindo. E o preço é caro. E para pagar o preço para ser profeta hoje, não que não exista, se tiver, são poucos. O ministério que hoje ninguém ora pedindo, Senhor, eu quero ser profeta. Alguém já pediu aqui para ser profeta? Ou em oração? Então a carta aos Hebreus, com singular beleza e não menor profundidade, declara de forma decisiva e peremptória a existência de Deus. Por mais que os ateus neguem a sua existência e os gnósticos acentuem a impossibilidade de conhecê-lo, Deus existe. Deus não apenas existe, mas também se revelou. Havendo Deus antigamente falado, Ele está se revelando. Então, se alguém for ao embate de aquele que não acredita, tem gente que perde no debate. Eu não acredito em Deus. Se alguém olhar para você e disser assim, eu não acredito em Deus, me prova aí que Deus existe. Você vai usar diversos argumentos, mas ele vai falar assim, me explica aí na sua Bíblia, aí, ó, se Deus existe mesmo. Então o livro de Hebreus vai nos dar essa clareza. Deus não só existe, como também se manifestou, se revelou. O conhecimento de Deus não se dá por meio da investigação humana, mas pela autorrevelação divina. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Como que Deus se revelou? Deus se revelou de forma natural, na criação de forma especial e em sua palavra. A revelação natural é suficiente. A revelação de Deus natural é suficiente. De que forma? Olha o vento. De onde vem? Para onde vai? Explica para mim como que o feto na barriga da mãe se reproduz. Conta para mim quantas estrelas tem no céu. Então são coisas que Deus nunca dará resposta aos homens normais. Olha o que Paulo escreve em Romanos 1:20. Abre a sua Bíblia comigo, vou bem devagarzinho. Embora a obra da criação seja suficiente para o homem reconhecer a existência de Deus e torna-se indesculpável diante dele,
não é suficiente para levar um homem a um relacionamento pessoal com Deus. O apóstolo Paulo escreve, Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, só de nós olharmos aquela planta, aquele matinho crescendo ali, é a mão de Deus. Nota os passarinhos, não trabalham, não fiam, mas tem o seu alimento. E quem alimenta os pássaros? Deus. Deus cuida de todas as coisas. Davi foi enfático e disse, Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo aqui foi criado pelas mãos de Deus. Então Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Você foi obra criada por Deus. Por isso que usamos o termo, Deus nos escolheu desde o ventre. Ele te deu forma. É claro, a ajuda do sêmen de nossos pais. Mas quem nos conduz à vida é Ele. É por isso que nós não podemos tirar aquilo que Deus nos deu, a vida. E hoje o índice de suicídio cresceu assustadoramente. Dentro das igrejas evangélicas, são pastores tirando a própria vida. São jovens tirando suas vidas. E sabendo que quem pode mexer em nossas vidas é somente Deus. Por quê, pastor? Os céus proclamam a sua glória. Por quê, pastor? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ainda que esteja difícil, Deus está sobre o controle. Ainda que pareça que não há uma luz, mas vai vir uma luz. Porque Deus não perde o controle de nada. O universo é vastíssimo, insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É o palco onde Deus reflete a glória da sua majestade. Vemos as digitais do Criador nos incontáveis mundos estelares, bem como na singularidade de uma gota de orvalho, tanto microsomos como o microcosmo. Olha, irmãos, Deus faz cada coisa que muitas das vezes nossos olhos não enxergam. Aí precisamos enxergar com aquela lupa. Desde enfermidade até cura, tudo é criação de Deus. Está vindo um novo vírus. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo, Deus está no controle. Na época do coronavírus, Deus estava no controle. Ah, mas morreu um monte, morreu, mas Deus estava no controle. Porque Deus sempre anuncia a sua grandeza. Romanos 2, verso 15, abre comigo sua Bíblia. Agora eu vou dar a chave mestra. Se alguém tentar entrar num embate com você, quem é o seu Deus? Como é que você sabe que Ele é Deus? Como é que você pode me explicar isso? É simples. Deus se revelou na sua consciência. Deus já se manifestou dentro do nosso subconsciente. Olha o que Paulo escreve, Romanos 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então já tem uma palavra escrita dentro do seu coração. Já foi carimbado a sua palavra. É por isso que muitas vezes a gente vai pregar para alguém que já foi crente. Ele tenta refutar a sua palavra na palavra. Eu já fui evangelizado dentro de bares, onde tinha um desviado lá. Quando você chega para pregar para ele, ele fala, eu conheço sua palavra. Conheço.
Porque ele conhece, porque ele gravou, ele colocou no coração dele. Porém, ele não cumpre o que está dentro do coração. Aí, olha o que Paulo diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então note bem, quando ele grava a lei em seu coração, ele já tem a sua autodefesa. Então ele usa essa defesa para rebater o que muitas das vezes quer endireitá-lo. Então ele tenta se defender. Aí você pega, o cara está bebendo, está na prostituição. Aí ele tenta refutar você que está em oração, buscou, jejuou, leu Bíblia. Aí você está evangelizando ele. Aí você diz uma palavra para ele: você sabe de uma coisa, tu conhece a Bíblia, não conhece? Conheço. Então diz a ele: o salário do pecado é a morte. Então muitas das vezes nós queremos as escrituras que amassageiam o nosso ego. Nós queremos ouvir o que é bom para os nossos ouvidos. Como é bom a gente receber alguma coisa de Deus. Olha, Deus manda te dizer que vai te dar. O crente se alegra. Olha, não que Deus faz. Mas chegou o momento de ser pregado a palavra, a verdade. Porque tem muitos se desviando da verdade. A verdade permanece sendo a verdade. A igreja é verdadeira. A obra de Deus é verdadeira. A manifestação de Deus ainda continua sendo verdadeira. Então, se alguma coisa te acusa, isso é porque Deus se manifestou no seu consciente. Alguém já pecou aqui e ficou com a cabeça cheia, falou: errei. Já é Deus no seu consciente. Falamos aqui domingo sobre o Espírito Santo. Já é o Espírito Santo te incomodando, falando contigo: te conserta, volta. Estudando nessa manhã, eu li um filósofo alemão, o Kant. Ele declarou o seguinte: há duas coisas que me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro do homem, ou dentro de mim. Aí ele usa ele como exemplo. Duas coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Deus colocou dentro do homem um sensor chamado consciência. É uma espécie de alarme que toca sempre que o homem transgride um preceito moral. Irmãos, quem peca nunca fica em paz. O pecado é um peso. O pecado é um fardo. Eu não sei como ainda tem crente que está na igreja e não consegue confessar o seu pecado. O pecado, ele tira o sono. É uma espécie de alarme que toca sempre que o homem transgride um preceito moral. Essa consciência acusa. A sua consciência te acusa. Errou. É um alarme que fica soando dentro de ti. Errou, falhou, volta. Mas Paulo diz que nesses últimos dias, muitos ficariam com a consciência cauterizada, com a mente cauterizada, com os ouvidos, com comichões. Por mais que você pregue a verdade, a pessoa nunca entende. Aleluia. Porém, essa consciência acusa-o e defende-o. A sua consciência te defende, mas ao mesmo tempo ela acusa. Porém, em virtude do pecado, note bem, a consciência do homem pode tornar-se fraca e até cauterizada, sendo, portanto, insuficientemente para revelar-se claramente a pessoa de Deus. Ou seja, tem muita gente que já esqueceu de Deus, abandonaram a Deus, não pensam mais nas coisas de Deus. Primeiro eu, depois Deus. Mas a Bíblia diz diferente: primeiro Deus, depois eu. Primeiro as coisas de Deus. O que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Aleluia. Então Deus se revelou de forma progressiva no Antigo Testamento, falando muitas vezes e de muitas formas por meio dos profetas. Então essa revelação, porém, era parcial e preparatória, apontando para algo maior. Quem nunca leu aí o livro de Ezequiel? Quem nunca leu ali o livro de Isaías? O próprio Isaías, que foi usado para profetizar sobre o Cristo, sobre o Salvador. Note bem, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando. Então, nesse tempo Deus falou através dos profetas. Mas agora, irmã Solange, Deus está falando através do Filho. Então é Jesus que fala nesta noite, é Jesus que nos orienta, é Jesus que nos mostra o caminho. Se você se perdeu, tem uma luz, porque Ele disse: eu sou a luz do mundo. Se você está sem graça aqui, fica tranquilo, Deus é aquele que dá graça a você. Se você não tem mais gosto de estar na casa de Deus, Ele é o sal que salga a tua vida. Ele é o sabor nesta noite. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Ele quer trazer alegria. Ele quer trazer transformação. Ele não mudou, como andam dizendo por aí. Cristo continua sendo o mesmo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não muda. Ele continua sendo o Deus do Califórnia. A igreja continua sendo dele. Aqui não tem dono. O dono dessa igreja se chama Jesus Cristo. Aleluia. Essa revelação, porém, era parcial, preparatória para os profetas. A antiga dispensação dada de Moisés até Malaquias comunicava a lei e a vontade de Deus, mas não era final nem completa. Não era o final e nem era completa, faltava alguma coisa. Nota que Deus fica em silêncio de Malaquias até Mateus. Tem anos e anos que Deus ficou em silêncio. E nesse intervalo, irmãos, apareceram tantos falsos profetas, apareceram falsos mestres. Te encorajo a estudar. No tempo em que Deus ficou em silêncio, que não falava mais com o seu povo, mas tinha igreja, tinha sacerdote, tinha tudo, mas Deus estava em silêncio, porque Deus estava reprovando o ministério sacerdotal. O ministério já havia se corrompido. Onde há corrupção, Deus não fala, irmãos. Aonde está divisão, rebelião, Deus não fala. Estou falando isso aqui é sério, irmãos. Deus não fala no meio de contendas. Naquela época os sacerdotes, eles estavam vivendo na prostituição, no homossexualismo. É só você estudar. E Deus falou assim: ah é? Vocês querem fazer do jeito de vocês? Então eu vou ficar quieto e vou ficar só assistindo. Eu vou ficar só vendo vocês fazerem. Aleluia. Aleluia. Olha o cenário em que Jesus Cristo nasce, irmãos. Olha o cenário que Jesus vai enfrentar em Jerusalém. Uma igreja corrompida. Lembra quando ele entra no templo, que ele sai derrubando as coisas, quebrando as coisas? Ali ele já tinha perdido o controle. Eles estavam oferecendo sacrifício que não estava agradando a Deus. Antigamente o sacrifício não era vir à igreja, orar, cantar hino. Tinha que levar um animal. Aí no meio deles havia aqueles cambistas que vendiam. Ó, eu tenho um animal aqui, ó. Vem cá, vem cá. Malandro da fé. Ó, eu tenho um animalzinho aqui, mas só que ele está meio torto. Ele nasceu com uma perna faltando, mas eu vendo para você. Pra você fazer o sacrifício, mais barato. É isso que está acontecendo. Estão vendendo a fé.
Agora qualquer sabão ungido aí tem gente passando dentro de casa. Qualquer vassoura ungida aí tem gente varrendo, vendendo e gente comprando. Então Jesus vai pegar um cenário caótico desse, aonde os próprios levitas e sacerdotes estavam em comunhão com Satanás. Então ele vem na contramão disso aí. Por isso que somos chamados de protestantes. A gente tem que vir na contramão do pecado. Crente que assimila pecado, que anda com pecado, vai responder pelo pecado. Crente que esconde pecado do outro. Crente covarde que não tem coragem de pregar, vai pagar o preço. Viu fazendo errado? Ó, você está errado, se conserta. Agora viu, deixa, né? Coitado. Não. Nós temos que se levantar e falar, olha, está errado. Está errado. Estamos vivendo de uma maneira aonde até para ter uma correção está difícil. Corrige, eu não vou mais para a igreja. O de ensino, uns anos atrás, era de porta fechada. Só era crente mesmo, quem ficava para receber. O novo está oculto no antigo. Presta atenção nisso. O Novo Testamento é oculto no antigo. E o antigo se torna claro no novo. Então os dois é uma junção. Quando fores pregar sobre o Velho Testamento, tem que falar do novo. Não tem como você pregar no velho sem falar do novo. E não tem como você pregar do novo sem falar do velho. Entendeu? Aos obreiros que pregam a palavra. Note que Deus falou pelo Filho. Deus se revelou de forma plena e definitiva em seu Filho. Em Hebreus, Cristo é apresentado como Filho, a revelação completa de Deus, enquanto João chama ele de Verbo. No Filho encarnado, vemos a manifestação perfeita do próprio Deus, pois ele é exata expressão do seu ser, possuindo a mesma essência, os mesmos atributos, as obras divinas. Então, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Então essa revelação para nós é a final. Não há nada além de Cristo a ser acrescentado. Não precisa de um outro evangelho aqui. Agora estão criando dancinha. Não existe departamento de dança na igreja. Isso é refutável. Agora estão criando novas doutrinas. Fique do jeito que você está. Deus só quer seu coração. Fundamentando que a palavra da verdade nos ensina o contrário. Conhecereis a verdade e ela vos liberta, ela te santifica, ela te chama para a restauração. É por isso que tem muitos cultos frios, mensagens frias, porque já não tem mais a essência do Pai. João 1, versículo 14, o verbo se fez carne. E no 18, o Filho revelou ao Pai. Colossenses 15, Paulo vai dizer, Cristo é a imagem de Deus invisível. Então se eu falo com Cristo, eu estou falando com o Pai. Se eu estou sentindo a presença de Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus. Colossenses 2,9, nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Aí ele vai dizer em João 14,9, quem vê a mim, vê o Pai. Oh glória, aleluia. Oh aleluia. Quem adora Jesus nessa noite, dá um glória. Oh, você conhece Jesus? Eu te convido a conhecer Jesus nessa noite. Tem gente que está na igreja, Patrícia, não conhece Jesus. Nunca sentiu um tremor, nunca sentiu um arrepio, nunca sentiu nada, é tudo. Eu te convido a conhecer Jesus. Como, pastor? Entra no teu quarto. Não tem outra maneira de conhecer Jesus. Pegue a palavra. Cristo como cumprimento da lei da antiga aliança. Romanos 10,4 Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Para os religiosos aí de plantão, o fim da lei é Cristo.
Aleluia. Mateus 5,17. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Gálatas 4, verso 4. Nascidos sob a lei para remir o que estavam sob a lei. Hebreus 8, verso 6. A nova aliança torna antiga e obsoleta. Por causa do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então o Senhor quebra o véu, Ele rasga o véu do templo, e tudo agora está sob o controle de Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que advoga a sua causa nesta noite diante do juiz. Ele é o advogado fiel. Não é esses advogados mentirosos, mundanos, não. Ele é o advogado fiel. Ele abraça a sua causa. Ele cuida de ti. Oh, aleluia. Jesus é suficiente e completo. E finaliza a sua revelação, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada. Todas as Escrituras é inspirada e suficiente. Não precisa de invenção, está tudo aqui. Eu não preciso criar uma nova religião, eu não preciso criar uma nova doutrina, nem se descer do céu um anjo para ensinar aqui, nós temos que refutar. O que vale é a palavra de Cristo Jesus. Judas 3. A fé foi entregue aos santos de uma vez por todas, através da revelação de Jesus Cristo. Nós só temos fé por causa de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 22, versículo 18 a seguir. Essa palavra é suficiente. João recebe do próprio Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz a ele: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, não precisa pôr, não precisa inventar, tudo está aqui, é suficiente para a nossa salvação. E por que, pastor, estudar o livro de Hebreus? É porque nós queremos ser salvos, nós queremos morar na glória. Vocês não podem perder tempo, é tempo de nós buscarmos a nossa salvação. Tem gente que vive de momento, pula rodopia, mas quando vai embora para casa volta as mesmas manias. Olha a superioridade do Filho, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Verso 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para um tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então Hebreus apresenta a supremacia absoluta de Cristo, mostrando que Ele é superior aos profetas. Não, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que fala: hoje eu vou no culto porque o profeta vai falar comigo. Não, não precisa vir ao culto. Deus fala onde você estiver. É só ler a Bíblia. Ai, Deus não fala comigo. Vai ler a Bíblia, você vai ver Deus falando contigo. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Igual nessa festa, nós vamos estar em festa. Vai vir um monte de gente, porque vai vir pregador de fora, querendo receber uma profetada. Mal sabe que está nas mãos o manual de instrução. Está tudo aqui, tudo que você precisa.
Está tudo aqui. Se o seu problema é amor, aqui tem a solução. Se o seu problema é em relacionamento, aqui tem relacionamento. Se o seu problema é financeiro, aqui tem a solução para o seu. A Bíblia tem tudo, irmã. Aleluia. Então Jesus é superior aos profetas e todas as figuras e instituição do Antigo Testamento. Tem gente que acende candelabro, tem gente que coloca aquela isto lá, né? aquela capa dos judeus. Agora virou moda trazer o judaísmo para dentro das nossas igrejas. Tem assembleianos fazendo isso aí, irmãos. Se já foi refutado pela palavra. Se os evangelhos destacam o que Cristo fez na terra, Hebreus enfatiza o que Ele continua fazendo no céu. Não parou, Deus continua trabalhando por nós. Deus não me viu, lógico que Ele te viu e trabalha por você. Ele está trabalhando em vossa causa. Quem aqui comeu, almoçou? Quem aqui almoçou? Porque Ele trabalhou por sua causa. Quem dormiu uma noite tranquila, essa noite que dormiu a anterior? Quem dormiu tranquilo? Foi Ele que guardou o seu sono. Ou foi o profeta que foi fazer você naná? Ou foi o profeta que te trouxe uma cesta básica? Ou foi o profeta que te alimentou? Foi Ele sabe de todas as coisas. Oh glória, eu estou sentindo a presença dEle aqui, irmãos. Não tem como você falar de Jesus e ficar... A presença dEle é marcante nesse lugar. E eu prego Jesus. Já vou encerrar. Logo na introdução, o autor descreve 9 aspectos da grandeza de Jesus. A primeira, a revelação final de Deus. Em contraste com a revelação parcial dada pelos profetas, Cristo é a revelação completa, decisiva, perfeita de Deus. Ele é perfeito. A superioridade do Filho, Ele é maior do que todos. Hebreus apresenta Jesus como superior aos profetas, porque Ele é a revelação final, completa, vindo de Deus. O herdeiro de todas as coisas. Note Salmo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o... Oh, aleluia. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo está no controle de Deus. Ei, Jesus tem o poder. Se Ele quiser dar uma ordem agora, oh glória, se Ele der uma ordem agora, muda a tua vida, muda a tua história, Ele muda a tua situação, Ele abre o mar, Ele fecha o mar, Ele anda contigo, Ele é a sombra do Onipotente, aonde você descansa, é Ele que, oh glória, é Ele que controla a sua vida. É Ele que está na porta batendo. É Ele que te chama para uma nova vida. É Ele que te chama para uma restauração. É Ele. Ele que te trouxe aqui, foi Ele. Oh glória. Ainda que você veio reclamando, porque tem gente que vem para a igreja reclamando. Ainda que você veio quase chorando, pendengando. Ainda que você veio meio torto, Ele te endireita e Ele te alegra nesta noite. Você não está aqui em vão. Ele marcou esse encontro contigo. É o Criador do universo. Paulo diz, Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas. Vou repetir, porque nele foram criadas todas as coisas, o que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Acabou. Mas nós esquecemos disso. Paulo nos orienta a ficar firme.
preparar para o dia mau. Mas nós não queremos ouvir que o dia mau vai chegar. Não queremos nos preparar para o dia terrível, que todos nós um dia passaremos. Se você não passou, vai passar. Mas acontece da forma que você vai passar. Porque quem tem reserva vai passar dando glória. Agora quem não tem reserva é perigoso sucumbir, morrer. Paulo diz em Efésios, capítulo 6, ele diz: preparem-se para o dia mau. O dia mau pode ser uma perda. O dia mau pode ser aquele dia que você perde alguma coisa de importância na sua vida. E se você não tiver com um alicerce fincado, se você não reconhecer o esplendor da glória daquele que te chamou, se você não olhar para a cruz, ei, lá passou, Deus está falando com alguém. Se você não olhar para a cruz, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. Ele é a expressão exata de Deus. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Agora Ele sabe o nosso fim. Ele já sabe o seu final. Ele está exaltado à direita de Deus, reinando com autoridade, Hebreus 10,12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre na destra de Deus. Morreu por mim, morreu por você. Quarta-feira vai ser forte. Assim, Jesus não é apenas mais um mensageiro de Deus, mas o próprio Filho divino, Criador, Redentor, Rei exaltado. Ele é o centro da revelação, da redenção de toda a história. A tua história não existia se não fosse por Ele. Às vezes tem a oportunidade, se eu contar minha história aqui, se não fosse por Ele, você não tinha história. Por quê? Porque Ele está escrevendo a tua história. Se você abrir seu coração para Ele, Ele escreve a tua história. Mas tem gente se achando autor da própria vida, escrevendo a sua própria história. Não, deixa Deus escrever a tua história. Deus vai escrever histórias aqui nesta noite, quem crê. Ele é o Filho incomparável. Deus agora fala pelo Filho encarnado, verdadeiro, Deus verdadeiro, homem. O Filho incomparável, Deus agora fala de forma plena, definitiva, por meio do Filho encarnado. Diferente dos profetas que foram instrumentos da revelação de Jesus, e o próprio Filho eterno que se fez carne para revelar aperfeiçoamento no Pai. Note bem, Isaías morreu cerrado no meio. A maioria dos profetas morreram degolados. Pedro morreu de cabeça para baixo porque não achou digno na cruz. Falou, não posso morrer como mestre, então coloca a cruz de cabeça para baixo. Tiago foi para a Índia, foi decapitado. Muitos passaram e morreram. Mas o nosso Jesus está vivo. Ele está vivo e está no nosso meio. Jesus está vivo. Maomé morreu, Buda morreu, Santo Antônio morreu, Oxóssi morreu, Ogum morreu, todos morreram, mas ele está vivo. Allan Kardec morreu.
Zé Mendes, rei do feitiço, morreu. Mas ele está vivo, ele está vivo. E ele está nessa igreja nesta noite. Deus não está preocupado com o número não, irmãos. Deus está presente no nosso meio aqui. Aleluia. E finalizo dizendo, João capítulo 1, versículo 15. João testificou dele, clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque ele foi dado por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Verdadeiramente Ele é Deus. Não sabia quem era Jesus? Eu te apresento. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, da mesma essência. Ele é Deus, verdadeiramente homem, tendo assumido nossa natureza para nos salvar. Por que Ele desceu? Ele veio, irmãos, porque Ele precisava sentir o que você sentia. Ele precisava sentir a dor de uma mãe. Foi lá buscar a viúva de Naim. Ele queria sentir o que um cego sentia. Ele foi lá e curou o cego. Ele queria saber o que um paralítico sentia. Aí pegaram o paralítico, desceram com ele em cima do telhado, colocaram o paralítico. Ele falou: eu sei, perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Então ele sabia das nossas necessidades. O povo havia ouvido ele mais de uma semana e não havia comido. Então ele resolve preparar o quê? Os peixes. Aí ele vai numa criança: quantos peixes tem aí? Tem só 3, 4, 6. E tem peixe, tem pão. Então vamos fazer o quê? Vamos orar. Aí ele multiplica o pão, porque ele sabia que o povo estava com fome. Aleluia. João 14, 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Serve para nós. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu fui no culto, Deus não falou comigo hoje. Acho que Deus nem estava naquele culto. O Pai está aqui. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, de sentada mesmo.